Vamos lá, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo de 15 até o 26. E naqueles dias, levantando-se Pedro do meio dos discípulos, ora, a multidão junto era de quase 120. Quantas pessoas, irmãos? Mas aí Pedro chama, Lucas vai chamá-lo de quê? 120, ele chama de quê? O que ele chama esses 120? Esses 120 para Lucas, eles eram uma... Está ali, gente, no texto. Vamos lá, está dentro do parênteses, olha lá. E naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão junta era de quase 120. Então, quando começou o manto, para eles, uma multidão eram 120 pessoas. Passando 15 dias depois, a multidão já eram mais de 8.000 pessoas. Então, primeira coisa que eu preciso aprender. Depende como você encara as pessoas que estão, o grupo que está com você. Para Lucas, 120 era a multidão. Isso aqui quer dizer de importância que você dá ao grupo que está com você. Porque tem gente que multidão é uma igreja de 1.000, uma igreja de 5.000. Se você tem 100, então para você esses 100 é uma multidão. Se são 20, é uma multidão que Deus deu para você para te ouvir. Nunca diminuam o padrão que você oferece a uma igreja pela quantidade do público que está te assistindo. Certo? O mesmo cardápio tem que ser servido com a mesma excelência, com a mesma intensidade, para 20, para 30, para 300 ou para 1.000. Seja fiel sobre o pouco, sobre o muito, Deus vai colocar você. Preste atenção no que eu vou te dizer. Os jantares mais chiques não são dados para a multidão. Os jantares mais chiques é uma mesa com 2, 4, 6 cadeiras. Multidão, quando você tem uma multidão para comer, é bandejão. Então, meu irmão, por que as pessoas gostam de pregar para mais gente do que para menos pessoas? Com a multidão de gente, o alvo se torna mais amplo. Quanto menos pessoas, mais incisivo, mais assertivo você precisa ser. Ok? Então, não despreze aqueles que estão sentados para ouvir você. Não despreze, vou repetir, não despreze as pessoas que estão sentadas para te ouvir. Porque Deus as escolheu e colocou diante de você. Seja aqui 7 horas da manhã, são 10, são 15, são 20, não importa. Se é o domingo de noite que a igreja está lotada, não importa. Dê o seu melhor. A palavra do Senhor é sempre boa. A palavra do Senhor é sempre boa. Por isso que não pode ter tipo de louvor, um tipo de intensidade para terça-feira, outro tipo para quinta-feira, outro tipo para o domingo-feira. Porque quem recebe o louvor não é a multidão, nem do domingo, nem da terça, é o Senhor. Então, quando nós adoramos ao Senhor. Dê sempre a Deus o melhor que aquilo que você puder dar a Ele. Amém ou não amém? Vamos embora, irmão, que eu estou... 16. Homens, irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus, porque foi contado conosco que alcançou sorte nesse ministério. Ora, este adquiriu um campo com o galardão da iniquidade, e precipitando-se, rebentou pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E foi notório a todos que habitam em Jerusalém, de maneira que na sua própria língua esse campo se chama Aceldama, isto é, campo de sangue. Porque no livro dos Salmos está escrito, fique deserta a sua habitação, e não haja quem nele habite, e tome outro o seu bispado. É necessário, pois, que dos homens que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João, até o dia que entre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. E apresentaram 2, José chamado Barsabás, que tinha por sobrenome Justo, e Matias. E orando disseram, tu, Senhor, conhecedor dos corações de todos, mostra qual destes 2 tem escolhido, para que tome parte nesse ministério e apostolado, de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. E lançando-lhe sorte,
caiu a sorte sobre Matias, e por voto comum foi contado com os 11 apóstolos. Amém. Irmãos, a nossa preocupação como pastores de rebanho não pode ser simplesmente com o aumento numérico do rebanho. Essa tem que ser uma preocupação, sim. Essa tem que ser uma preocupação, sim. A Bíblia vai dizer que nós precisamos colocar o coração sobre o estado do seu rebanho. Certo? Contagem de rebanho é um perigo muito grande, a contagem de rebanho. Deus, sabendo disso, Deus colocou uma trava em Israel. Quando Israel sai do Egito, Deus mandou que fosse feito um censo. Então Moisés, quando escreve, vai dizer que saíram de lá 600 mil homens a pé. Aí contando homens de 20 anos para cima, aí você vai, cara casado, mulher, filho, alguns vão dizer 2,5 milhões, 3 milhões de pessoas. A gente não sabe quantas pessoas verdadeiramente são. A gente não sabe. Porém, quando eles estão no deserto, Deus vai mandar com que Moisés faça essa contagem de novo. Faça uma contagem. E Moisés vai contar e vai numerar por famílias e por tribos. Por quê? Para que se tenha controle de quem é esse povo. Quem somos nós? Quem somos nós? E isso era tão importante, preste muita atenção nisso. Por que existem genealogias na Bíblia? Porque para um judeu era necessário ele provar que ele era de família judia. Primeiramente começou dizendo que ele precisava por parte paterna ser judeu. Depois era por parte materna. Quando você for ler Esdras e Neemias, vai ter algumas pessoas que não foram aceitas como israelitas porque não puderam provar a sua ascendência. Ok? Então, nesse aspecto, tá legal, tá bacana. Vamos contar? Por exemplo, a gente tem uma pessoa aqui na igreja que ela é fissurada em cima disso. Pastora Fernanda, em termos de organização, a gente tem um cadastro de quantas pessoas tem, quem sai, quem entra e tal. Ok. Quando Israel está para chegar agora na terra prometida, em Deuteronômio, Moisés vai mandar com que eles façam um outro censo. Um outro censo precisa ser feito. Por quê? Tinha 600 mil saído do Egito, então são contados homens de 20 anos para cima. Quando chega no deserto, Deus diz que esses 600 mil, todo mundo de 20 anos para cima vai morrer. Para que a Anastácia possa se coadunar, quando é que esse decreto se deu? Esse decreto se deu com 2 anos e 3 meses. 2 anos e 3 meses da saída de Israel do Egito, Deus disse para eles assim, dos 20 anos para cima ninguém vai mais entrar nesse negócio. Então quer dizer que essa gente morre tudo. Mas quando chega em Deuteronômio, a nova geração que nasce e cresce no deserto tem 601.732 pessoas. Quer dizer que nasceu mais gente no deserto do que morreu. Porque entenda uma coisa, quando Deus tem um propósito, fica calmo, porque no final da história vai dar certo, irmão. Deus vai dar certo. Porém, Deus fez uma coisa muito interessante com Moisés. Deus disse assim, toda vez que for ser feito um censo, uma oferta terá que ser dada por cada pessoa contada. Meio ciclo tinha que ser entregue por cada pessoa que fosse contado. Por que tem uma oferta para ser entregue? Porque todo rei que tentasse contar para se engrandecer, ele pensaria muito bem antes de ter que pagar meio ciclo pela multidão de gente que tinha. Então, a finança, desde o Deuteronômio, coordenação de gente, era feita através de multa. Ok? O que acontece? Aí onde você vai ver que essa trava vai servir?
essa trava vai servir lá com Davi na era de Araúna. Porque Davi vai fazer a contagem do povo. Joabe fala para ele: viva o Senhor, que te dê 100 vezes mais do que tem hoje, mas não faça tal coisa. Porque Joabe entendeu que aquele desejo de Davi não era por controle populacional, mas era para ver a força do seu exército. O que Davi faz? Davi faz o censo, mas não entrega oferta. Quando ele não entrega oferta, o anjo desce para matar e mata 70 mil. A praga só passou quando Deus disse assim: vai na era de Araúna e faz lá, e sacrifica lá. Por que eu estou dizendo isso? Igreja precisa ter controle. As coisas na sua vida precisam ter controle. Quanto entra na sua casa? Quanto sai da sua casa? Aonde está indo o seu dinheiro? Aonde suas finanças estão indo? As notas dos seus filhos são melhores ou piores? Você faz acompanhamento das notas deles? Ou não faz mais? Eu não sei como é que é hoje em dia. No meu tempo, irmão, no meu tempo tinha um boletim de papel cartolina verde, com letra preta. Para que aquela cartolina verde, aquela desgraceira? Porque quando a nota era vermelha, sobressaía. E quando chegava o boletim em casa, a mamãe olhava, mas ela dizia assim: quem assina é seu pai. Quem assina é seu pai. Controle. Como é que eu vou saber se a pessoa está aprendendo ou não está aprendendo? Através de controle. Se nós não temos controle de entradas ou saídas, nós somos descontrolados. Vou repetir aquilo que eu já disse para você. Qual é a regra da prosperidade bíblica? Entrada, administração e liberalidade. As 3 regras de prosperidade. Entrada, Deus aumenta as minhas entradas. Segundo, administra o que você tem. E terceiro, seja liberal com o que você tem. Assim a gente alcança a prosperidade. Quando entra dentro do reino, nós precisamos desse controle. Por exemplo, aqui na igreja não pode existir um membro dentro da plenitude que não esteja inserido dentro de um discipulado. Todo membro da plenitude tem que estar num grupo de zap. Todo mundo. Se não está no grupo de zap, é porque muito provavelmente você ainda não foi inserido no rol de membro da igreja. Justamente para quê? Para você saber a saúde do rebanho. Por exemplo, se a gente entrega 20 pessoas a um discipulador, daqui a um ano, quantas pessoas esse discipulado deve ter? O discipulador tem que se preocupar com relação a isso. Quantas pessoas você vai me entregar? Diminuiu ou aumentou? Se aumentou, quanto aumentou? Por que isso? Aí você fala assim: mas pastor, igreja é empresa? Igreja não é empresa, mas é administrada como? Escute uma coisa que eu quero dizer para os senhores. Se Jesus não quisesse lucro, ele não teria falado a parábola dos talentos. Quando eu falo lucro, Jesus quer ganhar o mundo todo ou ele quer perder o mundo todo, irmão? Hã? O que diz lá Isaías lá? Que Deus quer que todos cheguem, que todos sejam salvos, todos cheguem ao conhecimento da salvação, todos. Então aquilo, o que te foi entregue, cresce ou diminui? O fator multiplicador tem que estar sobre você. Preste atenção nisso aqui, vamos lá. Escute isso aqui. Você manda seu filho crescer? Se manda, alguém fala para uma criança crescer? Você chega para a criança e fala, cresça? Não. Ela cresce naturalmente. Por quê? Porque é da natureza dela que ela cresça. Se ela não cresce é porque ela tem alguma anomalia. Ok? Então se espera de um rebanho que esse rebanho se multiplique. Como que você sabe se esse rebanho multiplicou ou não multiplicou? Através de censo. Através de observação. O rebanho precisa crescer. Precisa crescer por quê? Não para demonstrar poderio de igreja, mas para saber que a obra que está sendo feita está sendo efetiva. Fala aqui, Jeová. Escute uma coisa e olhe aqui, senhores pregadores da palavra.
Não se pode medir o efeito da palavra pregada. Efeito de palavra pregada não pode ser medida simplesmente por números. Ah, essa mensagem aqui foi melhor porque teve 5 pessoas que aceitaram Jesus. Ah, então nesse dia que eu preguei essa palavra, ninguém aceitou Jesus, então essa mensagem não foi boa. Cuidado com isso. Cuidado com isso. Porque nem sempre os 5 que se levantam a mão realmente se converteram. E não quer dizer que pelo fato de ninguém ter levantado a mão que essa palavra não produziu aquilo para o qual ela foi enviada. Como se mede o poder da palavra pregada? Fidelidade que o pregador tem àquele que a deu para pregar. Ele mandou eu falar isso e pronto, acabou, já era. Eu vou ser fiel ao que ele mandou que eu fizesse, pronto. Porém, se você, por exemplo, um trabalho de jovens, como tem o trabalho de jovens aqui, se você não tiver um objetivo, você pode soltar isso para tudo quanto é lado. Vamos simplesmente aqui festejar e celebrar. Vai ser mais uma celebração entre crentes. Reino de Deus não aumenta com relação a isso. Nós precisamos ter um objetivo. Nesse objetivo, tem números. E precisa-se de estratégias. Você veja só, o trabalho que os jovens fizeram. Quantos visitantes de primeira vez tiveram aqui na igreja? Quantos? 71 pessoas de primeira vez aqui. Elas vieram por obra do acaso? Não. Elas vieram por quê? Porque elas foram convidadas. Como é que elas foram convidadas? Por nós, por vocês, ou por rede social, ou por evangelismo. Ok? Então, o que eu estou falando com vocês com relação a isso aqui? Que igreja precisa ter o desejo de crescer. Nós precisamos ter o desejo de crescimento. Por quê? Porque algo nos foi entregue e esse algo vai ser cobrado de nós. Ok? Então, esse estudo eu não tenho condição de dar todo hoje. Mas eu preciso estabelecer algumas bases que vocês precisam ter isso muito claro na mente de vocês, ok? Tem que ter muita clareza com relação a isso aqui. Como nós somos chamados? Nós. A gente, como é que é o nome? Como as pessoas nos chamam? Crentes, mas o que chamam a gente? Evangélicos, tem mais uma outra, protestantes, tá, e no geral, o que deveria nos reger, cristãos. Abra sua Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo número 11, versículo de número 26. Atos dos Apóstolos, capítulo número 11, versículo de número 26. À medida que você achar, diga amém. Alguém aí. Foi? Olha o que diz o texto. Atos dos Apóstolos 11, 26. Diz assim. Acharam, irmãos? Deixa eu abrir junto com vocês, porque aí está aqui. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia ou Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. O que era um cristão? Por que eles falaram assim? Os crentes ali eram cristãos. O que significa cristãos? Aí você vai conhecer agora o porquê do nome do indivíduo. No grego é cristianos. Então, quem tem o nome de cristiano quer dizer que ele é um cristão. Esse nome tem a origem grega. Então, é um cristiano. O que é um cristiano? Cristiano é um seguidor de Cristo, é também chamado de um pequeno Cristo. Então, uma pessoa que é um cristão, ele é como se fosse um pequeno Cristo que estivesse andando no meio da multidão.
Quando as pessoas olham para um discípulo de Jesus, eles olham e vejam assim, Jesus está ali. Ele é um cristão. Então eu e você precisamos entender que nós, como cristãos que somos, precisamos ter as características que Jesus tem. E o que infelizmente nós estamos caindo em alguns problemas. O evangelho, irmãos, resolve problemas? Sim. Cura, liberta, salva, prospera. Ok. Mas o objetivo principal do evangelho não é enriquecer, não é curar e nem simplesmente abençoar a vida de todo mundo. O objetivo principal do evangelho é tornar essa pessoa um cidadão do céu. Então, qual é o meu papel como pastor e qual é o nosso papel como igreja? Observar não apenas a quantidade de membros, mas a qualidade dessa membresia. Por isso que a Bíblia fala, põe o teu coração sob o estado das suas ovelhas. Para quê? Para que a gente não tenha um susto, como eu tive aqui há pouco tempo, antes da parede cair, que eu perguntei aqui, quem aqui sabe a parábola do bom semeador? E para meu espanto, muita gente não sabia a parábola do semeador, e se eu apertasse um cadinho, ia ter alguns líderes que não saberiam me dizer qual é a parábola do semeador. Por que a parábola do semeador? Porque é a parábola mais simples que existe. Vou fazer outra pergunta aqui. Então, acho melhor você levantar a mão logo, de uma vez, logo, e denuncia quem não sabe. Parábola do filho pródigo. Quem sabe a parábola do filho pródigo? Levanta a mão, é melhor você levantar a mão. Se você não levantar a mão, eu vou perguntar para você. Quem é que sabe? Levanta a mão. Quem é que sabe a parábola do filho pródigo? Levanta a mão, já levanta a mão. Gente, levanta a mão aí. Tu sabe, Zezé? Aleluia. Mas Geraldo, a senhora também sabe? Ok. Certo. Porque existem coisas básicas da fé que algumas pessoas não sabem. Tipo, é inaceitável. Aqui nós temos 3 dirigentes de igreja aqui, mas tem Renan, tem Fernanda que está ouvindo, pastora Cátia e tal, os outros que estão aqui. Vou falar uma coisa para os senhores aqui. Pelo menos vocês de Itaboraí. Não errem na hora de dar bênção apostólica. Não usem esse artifício comigo, porque tem a defensora dos frascos e comprimidos, entendeu? Ah, Val, a pessoa fica nervosa. Não tem nervoso, não. Um pastor tem que ter a obrigação absoluta de saber, dizer assim, que, como é que é a bênção apostólica, igreja? Vamos ver se a igreja sabe. Vamos ver se, ó, a igreja, hein? A igreja. Vamos lá. 3, 4. Embolou. Mas foi. Aí chega um pastor, vai na hora de dar bênção apostólica. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do Senhor e o Espírito Santo abençoe seu povo. Que é isso? Por que eu estou falando isso? Saúde do rebanho. Não se pode exigir mais do rebanho do que aquilo que a referência dele pode dar. Outro ponto. Paulo vai dizer assim, nem todos vocês desejem ser mestres, porque dos tais será cobrado maior juízo. Outro ponto. É melhor demorar para consagrar alguém do que consagrar alguém precipitadamente. Porque depois que a mão é imposta, não tem como retirar aquilo que foi colocado. Então, uma pessoa despreparada,
Escute isso, um líder despreparado é pior do que não tiver um líder. Então a saúde do rebanho, ela precisa ser analisada. E qual que é um dos indicativos da saúde desse rebanho? A multiplicação desse rebanho. Por que a multiplicação desse rebanho se dá? Porque esse rebanho são chamados de cristãos e Jesus nos deu uma ordem. Ele não pediu para que eu fizesse. Ele não disse, se você desejar, você faça. Ele nos deu uma... Vamos lá, gente, me ajuda a pregar. Ele me deu uma ordem. Qual foi a ordem? Abra lá, Marcos capítulo 16, versículo número 15. O que está escrito lá? Olha lá. Marcos 16, 15. Vamos lá, gente, abra a Bíblia aí. Marcos 16, 15. Isso, folheia. Está na tela, eu sei que está na tela, mas folheia a sua Bíblia. Pelo menos vai descolar as folhas. E olha o que diz lá. E disse-lhe, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda... A qual criatura? Vamos lá, a qual criatura? Toda. Olha lá, verso 16. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será... Então vamos lá. Para ir para o inferno, o que a pessoa precisa fazer? Para ir para o inferno, a pessoa não precisa fazer nada. Mas eu sou gente boa. Eu sou gente boa. Você vê, minha sogra é um doce de pessoa. Eu não estou zoando, não. Eu gosto muito dela. Pode perguntar a Kátia. Quando ela some lá de casa, eu falo assim, cadê minha sogra? Cadê minha sogra? Dona Maria é como se fosse segunda mãe. Sempre foi assim, boníssima. A única pessoa nessa vida que conseguiu fazer eu enjoar de purê de batata e bife. Porque toda vez que eu ia para a casa dela lá, quando eu era noiva, era purê de batata e bife. Direto, fazer janta para mim quando eu vinha do banco. Direto, eu não aguentava mais ver bife com purê de batata. Ela descobriu que eu gostava disso. Na bênção, pessoa maravilhosa. Não bebe, não fuma, não joga, não dá tiro em ninguém. Parou até de me chamar de sapo inchado. Uma mulher dessa teria que ir para onde, irmão? Para o céu, porque é gente boa. Mas mesmo sendo uma pessoa boa, para onde ela iria? Foi o que Deus mostrou para ela na experiência que ela teve lá no hospital. Que mostrou para onde ela estava indo. Por quê? Para ir para o inferno, basta não fazer nada. Porque para ir para o céu, você precisa aceitar a Jesus. Entende? Mas, pastor, olhe para mim, eu estou sendo assim bem devagarzinho para poder explicar. Mas aí Gabi vai falar assim, mas pastor, sua sogra é gente boa, pastor. Ela não fez nada de errado, ela é pessoa muito boa. Ok. Ela está errada? Não. Mas, quando a gente usa essa justificativa, Carol, nós estamos usando a justificativa da justiça própria. Eu mereço o céu porque eu sou bom, então a minha justiça está dizendo que eu mereço ir para o céu. Mas sabe o que Deus pensa da minha justiça? A Bíblia vai dizer que a nossa justiça diante de Deus é como absorvente usado depois da menstruação. Trapos de imundícia. Trapos de imundícia é absorvente usado depois da menstruação. Deus diz, a justiça de vocês é a mesma coisa disso aí para mim, não serve para nada. A única forma de eu chegar no céu é através de quê? Do sacrifício de Jesus. Então Deus falou, Ele disse, vocês agora têm uma missão. Qual é essa missão? Pregar o Evangelho. Abra lá Mateus capítulo número 28. Opa, vocês estão bem, hein? Estou gostando de ver. Mateus 28. (28, 18). 28, 18 diz assim. E chegando-se Jesus falou-lhe dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos. Ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Aqui em Mateus, aqui já aumenta o negócio, o nível da coisa. Aqui ele diz, não é apenas para pregar o evangelho para salvar, mas eu tenho que fazer discípulo. O que é ser um discípulo? É ser um cristão, uma pessoa semelhante a ele. Então quer dizer que Ana Paula precisa ter as atitudes que ele tem. E toda vez, irmãos, eu vou dizer para vocês, toda vez que eu leio o Sermão da Montanha, vocês sabem que eu pinto a Bíblia. Todo mundo sabe disso, que eu pinto a Bíblia. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Mas quando chega no Sermão da Montanha, eu não consigo pintar. Porque tudo que está ali é importante. Por exemplo, vou te dar um exemplo claro. Jesus ensina as regras do reino ali. Uma das regras do reino, ele disse, se você não perdoar o seu irmão, vosso Pai que está no céu não te perdoará. O que Jesus fala está na ordem do absoluto, não do relativo. Quer dizer que se eu tenho um problema com alguém, e eu não procurar resolver esse problema com alguém, o meu Pai que está no céu não vai me perdoar, porque o perdão dele está intrinsecamente ligado àquilo que eu sou capaz de fazer pelo outro. Ele vai dizer lá, que se eu vou receber misericórdia na mesma proporção na qual eu tiver misericórdia de alguém. No dia de Santa Ceia, quantos quilos de alimento você trouxe para a obra social? Nada, pastor. Ele está dizendo, no dia em que você tiver necessidade, você também não será atendido. É Bíblia, é palavra. Palavra de Deus diz que se eu olhar para uma mulher com um intuito cobiçoso, eu já adulterei com ela. É Bíblia. É palavra. Então o que acontece? Eu preciso tornar essas pessoas que estão comigo semelhantes a Cristo. Por isso que não pode, por exemplo, em Porto. Irmão, aquele pessoal do Porto lá, o negócio foi quente lá. Num dia de um discipulado lá, eu chamei um menino, um dos discípulos lá do pastor Dailton. Falei assim, ora meu filho, ora para a gente começar o discipulado. Ah, pastor, não faz isso comigo não. Eu falei assim, meu filho, ora. Menino, me diga uma coisa, como que um cristiano pode ter vergonha de orar entre seus irmãos? Me digam isso. Existe alguma outra maneira da gente falar com Deus, irmão? Sim ou não? Não. Não existe outra maneira. Deus tem diversas maneiras de falar conosco, mas nós só temos uma a falar com Ele. Beleza? Se alguém diz para mim que não sabe orar, essa pessoa está fazendo o quê? Quer dizer que ela não fala com Deus. Quem não fala com Deus não tem relacionamento com Deus e não faz parte dele, não tem parte com Ele. Entende isso, irmão? Entendem ou não entendem isso? Todos nós temos que, isso que nós temos, eu tenho pedido isso aqui, porque eu estou fazendo na base. Eu estou forçando a coisa aqui na base. O que eu estou pedindo para vocês fazerem? Não é para eles brincarem aqui na frente. Eu estou pedindo para vocês, ensinem a eles a orarem aqui. Isso que está sendo feito de colocar, eles colocarem a mão no microfone, isso para eles, isso aqui está sendo uma ruptura. A gente está quebrando, irmãos, essa coisa, não fala em público, e eles estão lá, e você vê que uns vêm que eles não sabem fazer nada, não sabem falar nada. O que a gente fala no ouvido? Vocês, os que dirigem, tem que ter essa habilidade. A criança engasgou aqui, vai no ouvidinho dela, começa a conversar, para que ela repita. Em contrapartida, vocês já viram algumas palavras de oração que algumas crianças dessas estão tendo? Então vamos lá. Se nós somos cristãos, vamos lá. Qual é a mensagem que Jesus pregava? Eu tenho que pregar a mensagem que Jesus pregava. A gente fala assim, a mensagem do Evangelho. O que é Evangelho?
Ô vaso. O que é o evangelho? Boas novas. Mas boas novas de quê? Evangelho não é uma palavra eclesiástica. Evangelho é uma palavra militar. Era um anúncio que havia um rei, era um anúncio que tinha César. Era o evangelho de que Roma estava chegando. Então, quando se anuncia o evangelho não é simplesmente boas novas soltas. É boas novas do reino de Deus. A mensagem que Jesus pregava era a mensagem do reino de Deus. Vou repetir. A mensagem que Jesus pregava era a mensagem do reino de Deus. É chegado a vós o reino dos céus. Qual é o objetivo de Deus? Implantar na terra o reino dos céus. Qual é a oração que Jesus nos ensinou a fazer? Então quer dizer, irmãs de intercessão, aqueles que oram, que recebem... vou falar uma coisa para vocês aqui. Olhem para mim aqui. Nunca tentem impressionar a multidão com a sua oração. Se você usar, escute o que eu estou te falando. Se você usar a oração para impressionar a multidão, ela não passa do teto. Já viu que tem gente que quer fazer uma oração para botar fogo na igreja? Você quer botar fogo na igreja ou você quer que Deus te ouça? Por quê? Porque a oração, biblicamente falando, o símbolo dela é o incenso. Galbo, noniche, estoraque, frankincenso. De igual medida temperado com sal. E Deus diz, e dessa fórmula será maldito qualquer um que fizer uso dela para si. Então, se você tentar orar, tentar me impressionar com a sua oração, não ore para mim, ore para Deus, fale para Deus, fale para Deus. E Jesus nos ensinou que quando eu orar, eu tenho que fazer. Não é simplesmente pedir pão e vitória. Mas Dona Deia precisa orar dizendo assim: venha a nós o teu reino seja implantado na plenitude, o teu reino seja implantado em Itaboraí, o seu reino seja implantado no Rio de Janeiro, em todos os lugares, o reino de Deus. Veja, qual é a mensagem que João Batista pregava? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Qual é a mensagem que uma igreja evangélica prega? A mensagem do evangelho do rei. É o reino do céu. Qual é o meu problema, o nosso problema? Nós brasileiros. Nosso sistema de governo qual que é, irmão? Presidencialismo. Então, nós elegemos um presidente para nos governar durante um período de quantos anos? 4 anos. Então, eu e você, nós temos dificuldade para entender o que é o reino. Porque onde existe a monarquia, o rei é dono de tudo. Agora escute. Deus é o dono, vamos lá, escute isso aqui. Jesus não morreu por dizer que ele tinha um reino do céu. Jesus morreu porque ele pregou que o reino dele vinha para a terra, que ele era rei, e não porque ele disse que era salvador. Jesus foi crucificado. És tu realmente o rei dos judeus? Tu dizes. Então a mensagem que condena, que vai levar Jesus ao Calvário é o quê? É a mensagem do reino. É a mensagem do rei, e não apenas da salvação. Não é da saída daqui para o céu, mas é o céu vir para a terra. Eu e você temos a capacidade, por meio da palavra, de trazer o céu para a terra. Agora escute bem uma coisa, vamos lá. Quantos aqui pertencem a Jesus? Levanta a mão e diga amém. Quem pertence a Jesus? Por que eu e você pertencemos a Jesus? Aqueles que estão anotando, que eu estou vendo que tem alguns que estão anotando. Muito obrigado. Primeiro, nós pertencemos a Ele por criação. Porque Ele nos criou. Se Ele criou, Ele é o dono. Quem cria é o dono do negócio. Certo?
Então eu e você pertencemos a ele por criação. Mas, por causa do pecado, nós nos desviamos. Depois nós vamos ser deles pelo quê? Primeiro por ser criatura, depois porque nós vamos ser comprados. Nós estávamos na mão do mercador da morte chamado Satanás, por causa dos nossos pecados e delitos. Então, Jesus vai nas agoras, praça de escravo, e olha os escravos de Satanás lá. Só que Jesus não poderia ser abolicionista, simplesmente assim, acabou a escravidão. Ele não pode fazer isso, por quê? Porque é uma lei. Qual é a lei? A alma que pecar, essa morrerá. Só pode resgatar alguém do pecado através de sangue. E não pode ser qualquer sangue, porque tem que ser sangue inocente. Mas quem de nós é inocente? Não há um entre nós, Dona Maria, que possa ser chamado de inocente. Não. Anjo tem sangue? Não. Então o anjo não pode morrer por Dona Deia. Então foi necessário o quê? O Filho de Deus se tornar carne e ter sangue no mesmo corpo que nós. Para quê? Para que ele derrame o sangue. Quando ele derramou o sangue, ele teve a moeda. Aí o que acontece? Quando ele pegou pastor Wanderson, que estava lá na mão de Satanás, lá nas agoras lá de Satanás, Jesus chegou e falou assim, eu quero ele para mim. Satanás disse, não, ele é meu, ele me pertence. Jesus falou assim, eu vou comprar ele. Como que você vai comprar? Jesus vai lá e coloca o sangue dele, e diz assim, aqui está o pagamento, o meu sangue por ele. E isso é lindo, irmãos. Alguém aí, bem muito timidamente, diz assim, aleluia, porque foi isso que aconteceu. Ele nos comprou com o seu sangue. A epístola de Pedro vai dizer que não fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, a qual herdade dos vossos pais, nem com sangue de touro, de bodes, mas sim com o precioso sangue de Jesus, seu Filho. Agora entenda, qual é o negócio? Se a gente para aqui, isso está maravilhoso, ele me comprou. Só que quando ele me compra, eu deixo de ser escravo do diabo e passo agora a ter 5 letrinhas. Quais são essas 5 letrinhas? S-E-R-V-O. O que é? Servo. Então antes eu sou dele por criatura, agora eu sou dele por redenção. Então agora eu sou servo. Eu sou servo de Deus. Servo. Serviçal. Por quê? Porque por direito ele me comprou. Qual é o problema hoje? O problema que hoje nós vemos é que as pessoas não querem ser servas de Deus, mas que Deus seja servas dela para fazer tudo que elas desejam. Mas não, nós fomos chamados para servir. E o que ele pediu para que a gente fizesse? Ir de pregar o evangelho. Quando se prega o evangelho, o que vai acontecer? Crescimento de igreja. Se a igreja não está crescendo, cuidado, porque muito provavelmente o evangelho não está sendo pregado. Porque o poder do evangelho quebra cadeias ainda, irmão. O poder do evangelho, irmãos, ele cura. Irmão, essa é uma boa palavra. O poder do evangelho ainda transforma pessoas, irmão. Então eu sou dele por criação, agora eu sou dele por redenção, ok? Porém agora eu vou ser dele por outro aspecto. Por quê? Porque ele me comprou, então eu sou servo. Mas ele não me quer apenas como servo, ele quer num degrau a mais. Porque servo não ficava dentro de casa. E ele não quer que eu fique do lado de fora, ele quer que eu fique dentro de casa. Então, para que eu fique dentro de casa, o único que tem autoridade, legalidade para estar dentro de casa não é o servo, é o filho. Aí ele me cria, ele me compra e agora ele me adota.
Agora ele vai o quê? Adotar. E quando essa adoção ela é tão tremenda, o que aconteceu, que Jesus era filho único de Deus e passa a ser primogênito. Por quê? Único é de um, primogênito é de primeiro. Ou seja, antes ele era um filho, agora ele é o mais velho de muitos irmãos. Por isso que Jesus é herdeiro de Deus e nós co-herdeiro com ele. Então veja, eu sou criatura dele, eu sou servo dele, eu sou filho dele. Só o que hoje se coloca no meio das mensagens? Que como filho, nós estamos transferindo essa paternidade de hoje para dentro da igreja. Aonde os filhos hoje são tudo um monte, tudo não. Boa parte dos filhos hoje são aproveitadores de pais. Quando na verdade era tudo invertido. E não precisa ir muitas gerações atrás, gente. É só pegar o pessoal da minha geração. O pessoal da minha geração que trabalhava, vou fazer uma pergunta aqui. Quantos aqui que trabalhavam, que davam dinheiro em casa para ajudar? Levanta a mão aí. Olha para trás, olha para o lado aí. Olha para o lado e você vai ver. Pessoal que trabalhava e dava dinheiro em casa para ajudar. Sério, pastor? Sim. E se não dava dinheiro, tinha serviço de casa para ser feito. Porque era maneira de contribuir. Por quê? Porque filho é servo do pai. Ele é herdeiro de tudo. Aí entenda bem uma coisa. Quem somos nós? Eu já falei isso, eu quero repetir. Nós somos, irmãos, nós somos filhos que servem. Filhos que servem. E o que esses filhos fazem? Esses filhos anunciam as boas novas. Vou repetir, irmãos, esses filhos anunciam as boas novas. Esses filhos anunciam as boas novas. O que acontecia com família numerosa? Família numerosa. Por exemplo, mãe, quantos anos seu pai morreu, a senhora tinha quantos anos? 16. A senhora é caçula? Não, caçula é de Carlina, é isso? Né? Então veja, quando o pai dela morre, quem assumiu o papel paterno da casa? Foi o irmão mais velho. O irmão mais velho assumiu o papel de paternidade, porque o mais velho ajudava a cuidar do mais novo. Porque você vai ver que em alguns casos aqui, de repente tem alguns aqui, que alguns têm seu irmão mais velho ou sua irmã mais velha quase que como no papel de pai e de mãe. Por quê? Porque antigamente era isso. Você tinha um filho mais velho e você vai continuando tendo filhos. Então o filho mais velho ajudava a criar os filhos mais novos. O que é dentro da igreja? Os filhos mais velhos que precisam cuidar dos filhos mais novos. Oh, aleluia! Vou repetir. São os filhos mais velhos que precisam cuidar dos filhos mais novos, irmãos. Ou seja, você já é um filho mais velho. Você já tinha que estar cuidando de um filho mais novo. Por que você não faz parte de algum ministério da igreja? Porque se você é servo, você foi chamado para servir. Vamos cuidar dos filhos mais novos? Vamos cuidar dos filhos mais novos para levá-los até Cristo? Aleluia! Em nome de Jesus, irmãos, até o final do ano, todo crente aqui vai gerar uma alma para Jesus, irmão. Entenda bem, qual é o meu papel? Meu papel é dar o norte. Meu papel é dar ferramenta, meu papel é motivar você. Eu quero dizer para você que ninguém que trabalha na seara dele, irmão, fica sem salário, sem receber. Eu quero dizer para você, não desanime, porque a obra da vossa mão tem uma recompensa. Aleluia, e ele disse para você dizer glória a Deus, o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras, irmão. Vou falar uma palavra aqui para você ficar em pé e dar glória a Deus. Vale a pena servir a Jesus, irmão. Vale a pena.
Vale a pena ser crente, irmão. Eu vou repetir isso aqui. Parece que uma verdade que é esquecida no nosso meio. Vale a pena servir a Jesus, porque Jesus é um bom Senhor. Diga amém, irmão. Jesus é um bom Senhor, irmão. Como que Ele quer que você o sirva? Às vezes, servir a Ele, irmãos, você precisa dar o melhor que você tem. Alguns aceitam a Jesus na meia-idade, outros aceitam a Jesus na velhice. Mas pastor, e eu que sou praticamente nascido na igreja, você é um privilegiado. Você é um privilegiado, porque em você está a força. Use a sua juventude para fazer a obra de Deus. Use a sua juventude. Escreva o que eu estou falando aí para você. Num futuro, Ele recompensará você, muito além daquilo que você possa imaginar. Eu e a pastora, quando eu era jovenzinho, isso faz há pouco tempo, jovenzinho, deixa eu ver aqui como é que a gente está aqui, como é que eu vou explicar para vocês. Quem sabe onde é o condomínio do pastor Ailton ali? Como é que é o nome daquilo ali? Areal ali, o nome daquele condomínio. Não tem aquele condomínio ali? Que você vê no Areal, tem aquela cerâmica, aí tem um condomínio do lado esquerdo. Se situaram? Se situaram? Ali na frente do condomínio, ou um pouquinho antes, você dobrando à direita, tem uma rua enorme ali para dentro. Ali para trás é um lugar chamado Vila Rica. Vila Rica. Eu nem imagino como é que está a Vila Rica hoje, porque tem tantos anos que eu não vou lá. Mas a Vila Rica, no tempo que eu era jovem e adolescente, não sei, acho que eu já namorava a Cátia. Eu namoro a Cátia desde que eu era do berçário da igreja, na verdade. Então, aquilo lá era chamado as quadras, porque era quadra, cada sítio era uma quadra gigantesca. Então tinha uma casa aqui e outra casa lá na Caixa Prego. O que a gente fazia? A gente entrava pela Reta Velha, bairro Santo Antônio, passava por um lugar chamado Buraco do Boi. Olha lá, Dona Maria está rindo, ó. Buraco do Boi. Do Buraco do Boi tinha um rio, o rio de Vendas Pedras, esse rio ali de Vendas Pedras, onde vocês moram ali. Esse rio passa lá atrás da reta, a gente atravessava esse rio para andar, para ir de casa em casa, lá na Vila Rica, pregando a palavra. Tá? Tinha carro, tinha nada não, meu filho, é canela. Canela, canela, vamos servir a Jesus, vamos lá pregar, vamos lá nas quadras pregar, vamos lá abrir trabalho, abrir ponto de pregação para fazer culto de noite. Tá? Quantas vezes eu saí da reta, andava da reta até no Quissamã, na Assembleia de Deus do Quissamã, andando. Ia para a escola dominical, não tinha essa conversa não, meu irmão. Consagração, escola dominical, ia em casa, almoçava, saía vazado, porque 1 hora tinha ensaio do conjunto geral, por causa da confraternização de mocidade. Andando da reta até o Quissamã. Ensaiava, voltava andando, tomava banho para ir para o culto. Você chegava, irmão, russo, de pó de arroz, porque aquilo era tudo terra, e o ônibus passava e levantava aquele monte de pó de arroz, você suado, aquilo colava. E de noite, meu irmão, nós estávamos lá cantando, meu nome é Pedro, com aquelas gravatonas, língua de vaca, e a gente estava lá. Você fala assim, a sua juventude foi assim, pastor? Foi. Mas semana passada, quando eu estava lá em Porto, no aeroporto, eu falei assim, Senhor, é a 4ª vez que eu estou na Europa.
Sabe por quê? Não é porque eu sou bonito. É porque quando no pouco tu foste fiel, no futuro Ele vai recompensar você. Aos que estão aqui, eu quero dizer aos senhores: renove as vossas forças hoje, porque o Senhor é um bom Senhor e Ele recompensará a sua vida. Irmãos, e a maior recompensa que Ele nos dará não é nessa vida, irmãos, em carro, casa, terreno ou dinheiro, mas a maior recompensa será galardão em glória, ouvindo essas palavras: vindo benditos do meu Pai para o reino que eu vos tenho preparado. Por isso eu quero dizer para vocês, irmãos, nós pertencemos a Jesus, irmão. E quem pertence a Jesus não faz mais as suas próprias vontades, irmão. Escute uma coisa que eu quero dizer para vocês: quem serve a Jesus de verdade não faz apenas o que gosta. Você precisa aprender isso. Só quem come o que gosta, irmão, é criança. Só quem faz o que gosta é criança. Adulto de verdade não faz só o que gosta, faz o que é necessário fazer, irmão. É preciso, então vamos fazer. Vamos embora. Não tem jeito, vamos embora. Segunda foi a conferência em Lisboa. Terça eu fiquei lá para poder assinar ver lá o imóvel lá da igreja. Terça eu peguei o avião, que deu a tempestade, que o avião ficou... Eu falei: ih, Jesus, não deixa esse negócio cair, não. Não deixa, não. Kátia não está aqui comigo. Não, largar ela para trás, não. Não, é ruim. A gente vai morrer junto, é ruim. Não, nada, não. É ruim. Não. Eu ia falar, ninguém dorme na minha cama, não. Não. Nada feito. Eu falei para Jesus, Jesus, agora não. Sério, irmão. Eu tampei na cadeira da frente, irmão. Eu garrei as duas mãos e falei: Jesus, agora não, Jesus, agora que o negócio está funcionando, não, Jesus. Sério, irmão, o avião... Cheguei tarde pra caramba. Tive que comer hambúrguer de noite, que eu não gosto desse negócio de Burger King, McDonald's, essas coisas. Mas não tinha outro jeito, era tarde pra caramba. E aí... você fica assistindo o culto ainda, porque o culto acaba lá, irmão, é 2 horas da manhã. Uma chuva, um vendaval. 5:30 da manhã. Sabe o que eu estava fazendo, irmão? Em pé, para ir para a igreja para orar. Só não fui porque a Daí falou: pastor, está perigoso demais, que as árvores estão caindo tudo, irmão. Você acha que eu não queria dormir? Você acha que eu não queria ficar na cama? Mas quem é servo não faz o que gosta. Quem é servo faz o que precisa ser feito. Faz o que precisa ser feito. Você vai aonde é necessário você ir. Se Ele te mandou ir na favela, vai na favela. Se Ele te entregou essas vidas para você tomar conta, tome conta. Se Ele te entregou essa pessoa para você discipular, não abra mão dela, porque Ele vai recompensar você. Eita! Ele vai recompensar você pelo trabalho que você fez. Semana que vem eu vou começar a falar sobre Matias. Hoje eu quero trazer à memória de vocês coisas que todo mundo aqui sabe. Nós somos dele por criação, nós somos dele por redenção, porque ele nos comprou, e nós somos dele por adoção. Nós somos filhos. E estamos aqui, aleluia, e vamos ganhar essa cidade para Jesus. Acho que Wanda, você vai saber essa canção. Se pelos vales eu, peregrino, vou andar, ou na luz gloriosa.
Irei com meu Senhor, onde Ele for, na graça do meu Salvador. Se Cristo comigo vai, eu irei, e não temerei, com gozo irei. E grato servir a Jesus. Fazendo o que, irmãos? Levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Vamos falar de Jesus, irmão. Abra a porta da sua casa para alguém, irmão. Se disponibiliza, irmão, para Jesus, irmão. Cuide dessas crianças, cuide dessa geração. Não critique aqueles que não vieram, mas os incentive a vir na próxima, irmão. Não critique quem não dobra o joelho, que não tem a mesma graça que você tem, mas ore por ele e o incentive para que eles possam orar. Oh, glória! Oh, Jesus, aleluia. Irmão, Jesus está voltando, irmão. Irmão, Jesus está voltando, irmão. Irmãos, a Alemanha é o berço da reforma protestante, irmãos. Martinho Lutero, um alemão. Na Alemanha as igrejas estão sendo vendidas e fechadas, irmão, porque o pessoal está dormindo. Irmãos, vocês sabem quantas frentes de batalha Israel está travando agora? 7 frentes de batalha, irmão. Estão atacando Israel de tudo quanto é lado. Jesus está voltando, irmão. Jesus está voltando. Gente, Jesus está voltando. E eu e você precisamos despertar, irmãos. Nós precisamos ganhar essa gente para Jesus, irmão. Oh, irmão, nós precisamos, irmão, obrigado que alguém disse aleluia, disse amém. Irmão, nós precisamos ganhar essa gente para Jesus, irmãos. Nós precisamos ganhar essa cidade para Jesus. Nós precisamos ganhar a nossa família para Jesus. Nós precisamos ganhar o mundo para Jesus, irmão. Diz um general americano: quer mudar o mundo? Comece arrumando a sua cama de manhã. Eu quero ganhar as multidões para Jesus. Comece ganhando uma. Comece pregando uma. Lá no seu trabalho. Lá no seu trabalho. Lá no seu trabalho. Há muito tempo que eu não falo dela. Rosileia. Lembrei o nome dela. Uma moça que trabalhava comigo no banco. A católica mais fervorosa que eu já vi na minha vida. Eu dizia para ela assim: menina, se eu pudesse eu duplicava você para levá-la para a igreja. Sabe por quê, irmão? Ela chegava de manhã com uma caixinha cheia de papel em dobradinho. Sabe o que era aquilo? Ela tinha o trabalho de escrever um versículo em cada papel. E ela chegava e falava assim: pega um para você. A pessoa abria e lia. Aquela menina transpirava Deus. Às vezes eu quero pregar aqui no púlpito, mas não precisa nem sempre, irmão, pregar no púlpito. Basta que sua vida, porque acho que foi Billy Graham que disse: a sua vida é a Bíblia que o mundo precisa ler, porque olhando através da sua vida vai ver que Jesus está lá. Amém, irmãos? Amém? Fala com 3 pessoas: vamos ganhar vidas para Jesus. Fala para 3 irmãos aí: vamos ganhar vidas para Jesus, irmão. Vamos ganhar vida para Jesus. Vamos ganhar vida para Jesus. Vamos encher essa igreja, irmão. Vamos abrir um segundo culto aqui, porque não vai caber, irmão. Irmãos, eu vou falar uma palavra aqui, irmão. Você, por favor, faz barulho, se manifesta, irmão. Essa conferência intensa, irmão, vai ter mais de 50 jovens aceitando a Jesus, irmão. Vai ter conversões de alma, vai ter, irmão, vai ter, irmão. Oh, glória. Eu quero dizer para vocês, irmão, se aqui, ó,
Se 10 de vocês fecharem comigo, irmãos, a gente revoluciona Itaboraí, irmão. Amém? Vamos aplaudir Jesus na proporção na qual a gente recebe essa palavra, irmãos.